Fica quieto, menino! Sossega! Nossa, como eu ouvi isso quando eu estava na escola. Era terrível, era muito inquieto. E inquietação era praticamente o meu nome para a tristeza dos professores. E a sala de aula ela nunca foi muito acolhedora para alunos inquietos, vamos falar a verdade, né? Na escola em que eu estudei, os alunos quietinhos, né? Ou seja, a passividade, o silêncio, sempre foi sinônimo de virtude, né? Aqueles alunos que ouviam o tempo todo o professor, que ficavam quietinhos e faziam exatamente tudinho que os professores mandavam, esses alunos sempre foram sinônimos de melhores alunos da escola. Eu nem sempre, eu quebrava um pouco esse paradigma. Eu finalmente me tornei professor. Né, me construí, e cada um de nós se constrói professor, né? A gente não se torna professor de um dia para o outro, é uma construção que a gente vem fazendo aí ao longo da nossa vida. E eu me construí um professor muito parecido com os professores que me deram aula, né? Assim como todos nós. A gente não aprende, já falei isso algumas vezes aqui em outros papos pedagógicos, nós não aprendemos a ser professores nas aulas de didática, a gente aprende a ser professor na interação que a gente trava com os professores que nos dão aula. Logo, nós somos muito mais parecidos, né, com os professores que nos deram aula do que fazemos aquilo que os professores de didática nos disseram para fazer, né? Então eu fatalmente me construí professor, um professor que também valorizava a obediência, valorizava a passividade, que valorizava mais aquele aluno que prestava atenção, esperava para eu falar, só fazia o que eu dizia, do que aquele muitas vezes que, ou seja, era inquieto, que se rebelava, que queria saber de alguma coisa, que não sabia esperar muito e que no meio da coisa ele já tentava fazer uma descoberta. Em síntese, que bom eu poder usar esse verbo no passado, né? Eu valorizava, né? Eu era assim. É muito bom poder usar esse verbo no passado, porque hoje eu posso dizer que a muito custo, não foi uma situação, né? Foi uma transformação muito simples, mas hoje eu consegui mudar o meu olhar para os meus alunos. Hoje, sinceramente, me incomoda muito mais um aluno passivo. Eu olho com bons olhos, muitas vezes o inquieto, muitas vezes o que pergunta, muitas vezes o que... Mas peraí, professor, e tal. Aquele que tem que ficar toda hora assim, tarpa, mas peraí um pouquinho, vamos lá, sabe? Aquele que fica passivamente prestando atenção o tempo todo, esse aluno, ele me incomoda um pouco, né? E ele me preocupa bastante. Que bom, que bom. E com algum esforço a gente consegue mudar, né? Eu sou Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico número 18. Uau! Lembrando que agora o Papo Pedagógico é quinzenal para facilitar a sua organização e o seu planejamento de formação continuada na sua escola, na sua Secretaria de Educação. Mas vamos lá, essa escola dos quietinhos, ela foi construída através de uma pedagogia passiva, né? A escola que nos deu origem, como eu digo, a escola que nos pariu, ela primou nessa escola uma pedagogia passiva, que em síntese é aquela pedagogia, aquele jeito de dar aula em que o menino tem que obedecer, em que não há muito espaço para as inquietações. Via de regra, aluno inquieto é sinônimo de aluno indisciplinado, né? Eu vim dessa escola. Hoje a gente já observa, né, uma certa mudança de paradigma. Eu já tenho ouvido bastante professores por aí falarem isso, né? Não, os mais agitados são aqueles que geralmente buscam mais, respondem melhor, né, a uma aula mais participativa. Pois é verdade, os tempos são outros. O mundo está mais dinâmico, né? Muito mais dinâmico. As mudanças, as transformações estão muito mais rápidas, não dá tempo nem da gente respirar. E as quebras de paradigmas estão acontecendo uma em cima da outra. Né? Ou seja, a gente não dá tempo nem da gente se acostumar com um paradigma, aquele paradigma já está mudando. E tudo isso exige uma escola que não apenas ensine conteúdo. Já falamos isso também em outros papos pedagógicos. Isso tudo exige uma escola que, acima de qualquer coisa, também desenvolva competências, né? Mas o nosso papo hoje é sobre metodologias ativas. Esse é o tema do nosso papo pedagógico. E o que são metodologias ativas, né? Com certeza você que está me ouvindo está cansada de ouvir falar nisso, já assistiu palestras, né? Nesse tempo de pandemia, garanto que você já assistiu, no mínimo 1, 2, 3 lives que falava sobre metodologias ativas. Existem aquelas metodologias ativas mais
famosas, né, como sala de aula invertida, o Problem-Based Learning, né, o PBL, a aprendizagem por problemas, né, ou seja, a gamificação, vários caminhos aí que apontam para modelos de metodologias ativas, né? Mas o que é uma metodologia ativa? Em primeiro lugar, saiba o seguinte, você precisa entender o que é uma metodologia ativa para você não ficar achando que para usar metodologia ativa em sala de aula você precisa usar um desses modelos tão badalados que estão aí, que estão surgindo, né, que estão sendo tão divulgados por aí. Não, não é verdade. Né? Você entendendo que a metodologia ativa é aquela que tem o foco na aprendizagem, tem o foco nos alunos, né? Ou seja, ela tem uma aula que usa metodologia ativa, é uma aula que propõe uma descoberta pelos alunos, né? É uma aula que não leva pronto, é uma aula que coloca os alunos em estado de busca, de investigação, é uma aula também que pode propor um problema, né? E a solução, a busca de soluções desse problema vai colocar esse aluno em atividade, em inquietação, em conversa um com o outro, em pesquisa daqui, em elaboração de hipóteses. Pronto, estamos diante de uma metodologia ativa, né? Numa sala de aula em que o professor utiliza e acredita numa pedagogia ativa, vamos chamar assim, né? A gente entra nessa sala de aula e a gente vai ver que esse aluno está quase sempre fazendo alguma coisa, ele não está calado prestando atenção, ele está fazendo, ele está levantando, pegando, colando, recortando, picotando, né? Não só fazendo, ele também está conceituando aquilo que faz, ele está pensando naquilo que faz, né? E nisso que ele está fazendo, ele está aprendendo algum conceito, ele está aprendendo algum conteúdo que está envolvido ali na atividade que ele está realizando, né? E com isso, ele faz alguma coisa, pensa sobre o que faz e desenvolve também a capacidade crítica. Ele para e pensa, tá bacana isso que eu estou fazendo? Né? Se eu tivesse que fazer de novo, o que eu faria diferente? Ele reflete também sobre a sua prática, né? Então, as metodologias ativas, elas se caracterizam por colocar o aluno nesse lugar, né, nessa postura de fazer alguma coisa, pensar sobre o que está fazendo, aprender conceitos em função daquilo que está fazendo, né, desenvolver a capacidade crítica sobre aquilo que está fazendo, né, avaliar e refletir sobre aquilo que está fazendo. Então, toda metodologia ativa, seja ela qual for, seja ela já um modelo pronto, ou seja ela um modelo que você, professor, vai criar na sua sala de aula, ela precisa ter essas características, né? Mas, uma coisa que não pode faltar aqui na nossa reflexão sobre metodologias ativas é o seguinte: o que nos dificulta colocar em prática as metodologias ativas? Por que a gente às vezes resiste, às vezes aí roda e acaba lá naquela aula tradicional, né, de exposição de conteúdo? Em primeiro lugar, porque a gente estudou numa escola onde a metodologia era passiva. E a gente já falou aqui, eu já falei inclusive nesse papo, vou repetir, nós somos formados pelos professores que nos deram aula, né? A gente é meio que uma cópia e uma síntese deles. Então é uma coisa difícil da gente mudar, porque ficou muito profundamente enraizado em nós, né? A gente também não tem um repertório muito grande de técnicas ativas para apresentar em sala de aula, porque a gente não vivenciou isso. A gente está precisando vivenciar oficinas, né? Principalmente de criação de técnicas ativas. Como eu já disse, usar metodologia ativa não necessariamente você tem que aprender, né, uma situação, uma análise de problemas, né? Você não necessariamente tem que aprender, né, uma cultura maker. Legal, elas estão aí até para nos dar bases, mas a gente tem que entender que a gente é sujeito enquanto professor. Eu tenho que entender como é um processo de atitude, de aprendizagem ativa para eu criar as minhas próprias técnicas criativas. Agora, tem uma razão da gente ter dificuldade de colocar metodologia ativa em prática, que é uma razão mais profunda. Muitas vezes, a gente não acredita na efetividade dessas metodologias. Por quê? Porque nós estudamos e aprendemos através de uma pedagogia passiva. Então, quebrar um pouco esse paradigma dentro da gente é complicado, né? Mas eu termino dizendo o seguinte, vou até usar um exemplo lá da minha área, que é a geografia.
Entre um grupo de alunos que teve aulas sobre chuvas, sobre pluviosidade, né? Formação de chuvas, quantidade de chuvas, medição de chuvas, só de maneira expositiva, com o professor explicando lá na frente, o aluno copiando, fazendo fixação da aprendizagem, daquela forma que a gente sabe, né? E uma outra turma teve aula sobre o mesmo assunto, só que não ficou só no expositivo. Eles também fizeram, né? Olha aí, usaram Oficina Maker, eles fizeram um pluviômetro, né? Junto com o professor, eles colocaram o pluviômetro lá na escola, lá no telhado da escola, ficaram esperando chover ansiosamente, mediram a quantidade de chuva, né? Registraram essa medição. Na sua opinião, para e pensa. Qual das duas turmas, qual dos dois grupos de aluno aprendeu mais significativamente sobre pluviosidade, né? Sobre chuvas e formações de chuva? Né? Será que foi o primeiro que teve aula só teórica, né? Só expositiva, ou o segundo, que além de ter sido apresentado ao conceito, vivenciou o conceito de alguma forma, né? Construindo um pluviômetro, interagindo com o conteúdo? Então, a metodologia ativa, ela parte desse princípio. Essa interação na realidade, a partir do conteúdo, ela constrói aprendizagens muito mais significativas. Isso aí nós temos várias comprovações. Então, vamos pensar sobre isso? Deixa aqui embaixo seus comentários. Se você gostou do vídeo, encaminhe esse vídeo para outro educador, educadora, né, que você acha que vai poder usufruir dessas reflexões que a gente está fazendo no nosso Papo Pedagógico número 18. Né? Divida, compartilhe, encaminhe esse link. É gratuito. E o objetivo é a gente parar para pensar, né, em pequenos focos na nossa prática. Valeu a sua companhia e até o próximo Papo Pedagógico.